Muito bem, agora que nós sabemos da existência do binário, né, vamos estudar a classe PathJava. Tá? O que é que faz essa classe PathJava? Ela é chamada, essa classe, vamos abrir aqui o caixa, se procurar aqui por path. Tá? Então, quando eu inicio a aplicação, né, logo no construtor do caixa, eu verifico se o SF está autorizado. Como é que isso é feito? É feito lá no path. Então, o método SF autorizado, deixa eu pressionar aqui, Ctrl. O que é que ele faz? Ele pega o arquivo SFs autorizados, tá? Esse arquivo ele está aqui na pasta da aplicação. Olha, SFs autorizados. O que é isso aqui? Isso aqui é um hash desses números de série aqui, ó. Ok? Então, esse cara aqui é um hash desse aqui. Esse é um hash desse, tá? E esse meu método, o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar o método md5string, que está em biblioteca. A nossa biblioteca agora está mais gordinha, além do valida CPF, CNPJ e do repete. Eu tenho o md5string e tenho o md5file, que vai verificar aí o md5 de uma string simples e o md5 de um arquivo. Então eu chamo lá o método md5string e passo o número de série do SF. Pego o número de série do SF e passo o md5 nele. Perfeito. Com o que é que eu comparo isso daí? Eu pego o arquivo e vou comparando se esse md5 do SF está cadastrado aqui. O que aconteceu com a Epson naquele momento que nós estivemos, que nós fomos fazer o tour na aplicação, é que o hash dela não está nesse arquivo. Por isso que o SF não foi autorizado e a gente aí abandonou a aplicação. Tá? Perceba que eu tenho um to-do aqui. Está correto o procedimento para verificar se o SF é autorizado. Nós vamos discutir se esse procedimento está ok. Então, só para você entender, eu tenho uma string linha do arquivo, onde eu vou armazenar a linha do arquivo nessa string. Cada linha vai sendo armazenada nessa string aí. Tá? A gente pode até fazer um exemplo debugando esse código para não ficar dúvida. Vou executar a aplicação debugando. Tá. Executei, foi o outro projeto aqui que está como principal. Vou colocar o PathSF como principal. Pronto. Agora eu vou pedir para debugar. Ele vai logo chegar nesse breakpoint. Pronto, chegou. F8. Então, meu linha arquivo aqui no momento está vazio. Tá? Eu vou carregar o arquivo SF autorizados agora. Então, o arquivo SF autorizado, ele já está carregado. Ok? Então, estão todos os dados do arquivo aqui. Tá? E vou pegar agora o número de série da impressora, sendo que primeiramente eu pego o número de série e já converto ele para um MD5, já passo um hash nele, tá? Então eu vou pressionar F8 aqui, ele foi lá em biblioteca, passou o número de série do ACBR e já me retornou esse número de série hasheado, tá? Esse é o hash que eu tenho que procurar nesse arquivo aqui, ok? Então veja, é A47 e termina com 840. Eu tenho dois que começam com A47, mas apenas um termina com 840, que é esse aqui. Então A47014, A47014, então tá aqui, né? Ok? É a minha terceira linha do arquivo, tá? Continuando aqui com o debug, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar cada linha do arquivo, né? Vou varrer o arquivo até o final, ok? Então, a minha linha de arquivo nesse momento aí
ela é diferente porque é a primeira, né? A linha de arquivo agora é isso aqui, olha, 3CF5. É a primeira ainda, né? A segunda linha agora é o A47FF, é a segunda, então ainda não vai retornar true. E agora a terceira linha é a A47, termina com 840, é a que a gente quer. Nesse momento ele vai retornar true. Então tá, esse PAF-SF está autorizado. Ok? É isso que faz esse método aí, SF autorizado. Então, passei por esse método, eu chamo o método agora PAF gera MD5. O que é que faz esse método gera MD5? Tem um requisito lá do PAF-SF que nós temos que gerar o MD5 dos executáveis. Tá? Neste caso aqui, para teste, eu estou gerando o MD5 do build XML. Desse build XML aqui. Mas nós temos que gerar o MD5 aí do nosso jar, da nossa aplicação mesmo, quando ela estiver pronta. Tá? Quais são os nossos arquivos executáveis? Se nós tivermos o binário, ele também vai entrar nesse arquivo MD5. Então o arquivo MD5, ele vai ter aí a lista de arquivos executáveis da aplicação. Ok? E a gente vai gerar um hash desse arquivo MD5. E esse hashzinho aí, ele tem que sair em cada cupom fiscal que nós imprimirmos. Tá? É por isso que eu armazeno na variável MD5 o valor do hash MD5 desse arquivo aqui. Okay? Esse arquivo ele tem que ter os arquivos executáveis dentro dele. Tá? E eu guardo o hash desse MD5 nessa variável. E a cada cupom fiscal que eu emito, eu imprimo esse MD5. Esse controle está sendo feito na tela efetua pagamento. Tá? Quando eu vou fechar o cupom, eu faço aqui um teste. Se tem pré-venda, se tiver pré-venda, eu tenho que colocar pré-venda e o número da pré-venda. Se tem DAV, eu também tenho que colocar DAV e o número do DAV. Tá? Logo depois eu imprimo o MD5 e imprimo a mensagem do cupom que está ali em configuração. Será que isso está acontecendo? Vamos observar. Vou executar aqui a aplicação. Pegar aqui um número, um código de produto. Pronto. F7. Vamos fechar esse cupom. Aqui, ó. Esse é o MD5 que nós temos que imprimir. Tá? Muito bem. Feito isso, vamos procurar aqui por mais PAF ponto. Então, SF autorizado, gera MD5, gera tabela de produtos. O que é que faz esse método aí? Olha só, o gera tabela de produtos, ele vai chamar o binário. Né? Ele vai chamar o binário e vai passar vários parâmetros para ele. O primeiro parâmetro que ele passa é o parâmetro gera tabela produtos, para o binário saber que ele tem que fazer isso. Depois ele passa o ID da empresa, o ID do caixa, o ID do operador, o ID da impressora, a porta do SF, o timeout, o intervalo e o modelo da impressora. Tá, ficou esse mais a mais aí. Depois a gente remove. Tá. Então, gera a tabela produto. Como é que o binário vai pegar essas informações e gerar o meu arquivo? Vou abrir então aqui o binário. Tá? O binário você não precisa ter o Delphi para entender o código dele. Ok? Você está recebendo o executável, ele já vai funcionar. Você pode abrir o código dele no Notepad++ mesmo, tá? Então aqui, ó. Vou trabalhar com o Notepad++. Caso você não tenha o Delphi, é bem provável que você não tenha, né? Então, binário. O primeiro código que você vai abrir dele é o desse data module aqui, tá? Esse data module é o nosso formulário principal, é o que vai ser executado logo de cara. Né? Antes dele, eu tenho aqui esse binário DPR. Tá? Esse binário DPR é o que cria o data module e executa a aplicação. Pronto, não precisa mexer nele. Depois eu abro aí o data module pass. Ele tem um método aí create, que é como se fosse aqui o construtor dele, tá?
E o que é que ele faz? Ele pega aí o parâmetro 2 e coloca no ID empresa, na variável ID empresa. Nosso parâmetro 2 é o ID da empresa. O parâmetro 3 ele põe o ID do caixa, é o ID do caixa, e assim sucessivamente. ID operador, ID impressora, tá? Até chegar no modelo do ACBR, ok? Porque dentro desse data model eu tenho também um componente ACBR, tá? Depois disso eu ativo o ACBR, carrego as alíquotas e carrego as formas de pagamento. Agora eu vou testar quem é o parâmetro 1, né? Se o parâmetro 1 for gerar tabela produtos, tá aqui, ó, ele vai chamar o método de UPAF, nós também temos um UPAF aqui, o método gera tabela produtos, tá? Então deixa eu abrir aqui UPAF pass, gera tabela produtos, aqui está, ok? Então o método gera tabela produtos ele vai, né, utilizar aí a infraestrutura do ACBR PAF, é um componente que foi criado para gerar os arquivos do PAF-SF e vai gerar a tabela de produtos, certo? Vamos ver se tem aqui mais alguma dúvida. Aqui não. E aqui, tá? Aqui, antes de eu chamar o binário que eu chamo aqui, né? Eu estou criando um comando aqui, olha. Esse comando que eu estou criando vai ter tudo isso daqui. Primeiro, eu chamo o binário e passo todos esses parâmetros. Eu estou guardando tudo isso na variável comando. Eu vou executar então o runtime.getRuntime exec e passando esse comando todo aqui para a minha aplicação, tá? Antes disso eu desativo a CBR. Eu guardo isso daqui no processo e espero o processo lá terminar, tá? Finalmente eu ativo de novo a CBR aqui no Java, na minha aplicação que chamou a outra lá só para gerar o arquivo do produto, ok? E nós já vimos que isso funciona, né? Nós já testamos. Quando nós criamos, estávamos fazendo o tour pela aplicação, nós geramos aqui o PAF-P. Né? Esse PAF-P ele foi gerado por esse binário aqui, tá certo? O binário ele está aqui dentro, binário.exe, ok? Bom, continuando aqui no caixa, eu tenho o PAF gera arquivo estoque. O gera arquivo estoque vai fazer a mesma coisa. A única diferença é que eu vou passar o parâmetro gera arquivo estoque, tá? Então aqui, quando eu chamar a minha aplicação, ele vai verificar se tem um gera arquivo estoque. Se tiver, ele chama esse método gera arquivo estoque de dentro de PAF. Então PAF gera arquivo estoque. Aí está. Okay? Então aqui ele vai gerar o arquivo de estoque, que é o arquivo pafe.txt, o arquivo que nós vimos ser gerado aqui, ó. O que é que tem mais aqui de UPAF, de PAF, né? PAF.gera movimento SF. Tá? Então, o gera movimento SF, mesma coisa. Vai chamar a aplicação, passando esse parâmetro aqui é o que faz ser diferente, né? Gera movimento SF, quando chegar aqui, gera movimento SF? Então chama o método gera movimento SF de dentro de PAF. Tá? Então, gera movimento SF, aqui está ele. Okay? Então tem o registro 1, registro 2. Perceba que eu tenho uns to-dos aqui também, tá? Esses to-dos aqui nós vamos ter que comentá-los lá no EAD também, ok? Não se preocupe aqui com a linguagem em si, né? É até legal que você aprenda uma outra linguagem. Se você ainda não sabe Pascal, não sabe Delphi, não sabe Lazarus, é uma oportunidade de você aprender. É muito parecido. Tá? É uma linguagem também orientada a objetos. Você vai ver que a estrutura é bem parecida mesmo, ok? Independente se a gente vai usar ou não esse binário, nós vamos comentar esses to-dos aqui também lá no EAD, tá? Porque se nós não formos usar o binário, nós vamos construir tudo isso daqui em Java e essas dúvidas têm que ser tiradas também. Ok, então aqui ele gera o registro R2 e R3, o registro R4 e R5, registro R6 e R7. Aí finalmente ele gera o arquivo pafr, e esse arquivinho aqui, ó, pafr.txt. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui chamando o paf do caixa.
tem a identificação do path SF. A identificação do path SF é um relatório, né? Esse eu fiz aqui mesmo no Java, um relatório gerencial, tá? Tem um to-do perguntando se esse relatório está dentro das especificações. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Pronto, aqui acabou, né? Só que, se a gente observar aqui pelo código fonte do que ele está esperando, o path aqui ele gera o movimento, gera a tabela de produtos, gera arquivo estoques, só que ele também gera os DAV emitidos. DAV emitidos está na janela DAV emitidos. Aqui. Então na janela DAV emitidos, eu tenho lá uma opção, como nós vimos no tour, onde eu emito um relatório gerencial ou eu gero um arquivo. Ao gerar o arquivo, que é essa segunda opção aqui, eu passo os mesmos parâmetros, né, com duas diferenças. Três diferenças. Primeiro vem DAV emitidos aqui, que é para o meu binário ele identificar que é para tirar os DAV emitidos. E tem dois parâmetros a mais, a data de início e a data de fim. Tá? Então eu recebo aqui a data início, olha, parâmetro 10 e parâmetro 11. Isso também vai acontecer quando eu for chamar o Sintegre e quando eu for chamar o SPED fiscal. Eu também passo as datas como parâmetros. Tá? E ele chama o método path DAV emitidos. Né? Vamos ver o que é que esse método path DAV emitidos faz. Aí, ele vai gerar o arquivo pathd.txt. Né? Nós já vimos esse arquivo sendo gerado, que é esse aqui, o arquivo de DAV emitidos. Tá? Então é isso, esse é o nosso path. Né? Vamos ver se nós vimos todos os métodos aqui. Identificação do path nós já vimos. SF autorizado a gente viu, gera MD5 também. Meios de pagamento, tá? Esse método meios de pagamento é aquele relatório gerencial que nós vimos lá no tour. Ele é chamado através dessa telinha aqui, ó. Telinha meios de pagamento. Então, quando nós confirmarmos, ele vai chamar o path.meios de pagamento, passando data inicial e data final. Ok? Isso aí é um relatório gerencial também. Ok? Gera movimento por SF é aquele que a gente chama o binário. Tabela produtos a gente chama binário. Arquivo estoque a gente chama binário. Tem o método grava R02 e grava R03. Esse método aí, ele está sendo chamado de onde? Deixa eu ver aqui. SF. Aqui, ó. Ele é chamado no momento que a gente emite a redução Z. Tá? É o método que vai gravar os dados nas tabelas R02 e R03. Ok? Nós já vimos aqui, são essas tabelas aí. Né? Então R02 e R03. PAF, pronto. Tá? Então aqui os dados para o registro R02, dados para o registro R03. Veja que eu tenho dois to-dos aqui. Ó. Qual é o procedimento para gerar o R03? E se o exemplo abaixo da geração do R03 está dentro da especificação. Tá? Tem o método também grava 60M 60A. Esse método também é chamado no momento da redução Z. Eu tenho as tabelas Sintegra 60M e Sintegra 60A aqui. Tá? Quando eu tiro a redução Z, eu chamo esse método para gravar nessas duas tabelas. Tá? Então também tem um to-do perguntando se está correto esse procedimento para a gravação do 60M. E tem um outro to-do aqui perguntando qual é o procedimento para gravar o 60A. Ok? Então a gente vai, nós vamos dirimir essas dúvidas aqui todas no EAD. E aqui termina o meu arquivo do path Java. O meu arquivo path Java termina aqui.